Olá, estamos iniciando pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do programa Movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos. Hoje teremos o privilégio de conversar com a professora Ana Lúcia Almeida Gazola. Vamos conhecer suas atividades na área de educação no Brasil e no exterior e discutir as prioridades para a educação brasileira. Nossa convidada é formada em letras pela Universidade Federal de Minas Gerais e mestrado e doutorado na University of North Carolina, a Chapel Hill, nos Estados Unidos, e com um pós-doutorado na Duke University, também nos Estados Unidos. Foi professora titular da Universidade Federal de Minas Gerais e ocupou cargos importantes como vice-reitora e reitora. Foi presidente da Andifes, de 2004 a 2005. Foi membro do Conselho Técnico e do Conselho Consultivo de Educação Básica na CAPES. Foi presidente do Fórum Permanente de Apoio à Formação de Docentes do Estado de Minas Gerais, o FORPROF, de 2011 a 2014. Foi vice-presidente do Conselho Científico da Fundação Centro Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas, da Unesco, Programa HydroX. Foi também secretária de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais, dirigiu o Instituto Internacional para a Educação Superior na América Latina e Caribe, o IESAIC, também pertence ligado à Unesco. Tem uma vasta produção de trabalhos sobre educação em revistas especializadas, 14 livros e 9 capítulos de livros. Recebeu prêmios e homenagens, das quais destaco professora emérita da Universidade Federal de Minas Gerais e homenagens outras como as Palmas Acadêmicas do governo da França, Grande Medalha da Inconfidência do governo de Minas Gerais e doutora honoris causa da Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina. Obrigado, professora Ana Lúcia Almeida Gazola, por ter aceito o nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar sua formação profissional no Brasil e no exterior e o que a levou a ser uma militante na área da educação. Obrigada, querido amigo Isaac, que eu reencontro aqui. Eu sou uma menina de 3 corações. Nasci no sul de Minas, na terra do Pelé, e eu fui a primeira mulher da minha cidade a ter um mestrado e doutorado. Meu pai, que era advogado, e minha mãe, que gostaria de ter sido médica, e naquela época isso era difícil, tanto ele quanto ela viabilizaram para os 5 filhos oportunidades iguais de educação, e eu cresci escutando que a educação é o passaporte para o futuro, que a educação pública era o grande caminho para a transformação do país e que nós, beneficiários da educação pública, tínhamos o dever, ao nos tornarmos profissionais, de retribuir ao Brasil os benefícios recebidos através da contribuição da sociedade como um todo. Aos 14 anos, meu pai viabilizou minha vinda para Belo Horizonte
eu fiz o exame para o Colégio de Aplicação da UFMG para fazer o curso clássico naquela época, porque eu já sabia que eu queria me dirigir a ciências humanas e sociais. Mas, na verdade, meu pai autorizou porque achou que eu não passaria. Mas eu passei, e aí ele me deu as condições de vir para Belo Horizonte, como meus irmãos mais velhos já estavam em Ouro Preto, na Escola de Minas de Ouro Preto, depois Universidade Federal de Ouro Preto. Então, eu vim para Belo Horizonte, fiz o curso clássico no Colégio de Aplicação, e, na época do vestibular, o Brasil já estava vivendo a ditadura militar. E eu fiquei entre letras e direito. Mas meu pai, muito preocupado com o meu caráter intempestivo e radical, e dizendo que ditadura a gente sabe quando começa, mas nunca quando termina, me aconselhou que, se eu gostasse igualmente das duas áreas, que eu fizesse letras. E assim eu fiz, mas me arrependi. Cheguei à conclusão, como eu digo no meu memorial para professora titular, que outro deveria ter sido meu caminho e meu memorial, porque eu percebi que eu tinha muita vocação para intervenções transformadoras na realidade. E a literatura, os estudos literários, importantes que são para, inclusive, desvendar as angústias da condição humana, não tem essa intervenção imediata. Talvez por isso eu tenha me dirigido à gestão universitária. E eu fui, então, trabalhei na Faculdade de Letras simultaneamente à carreira acadêmica, implantando o doutorado em literatura comparada. Depois fui para a administração central e fui contemporânea do professor Isaac, como pró-reitora de pós-graduação. Participamos juntos do Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação e fizemos, naquela época, um trabalho bastante inovador. Realizei a primeira avaliação completa de pós-graduação de uma universidade brasileira, que ficou um projeto que ficou muito conhecido, e aí eu fui me envolvendo na gestão universitária, acabei me tornando vice-reitora do professor César Sá Barreto, e, posteriormente, reitora da UFMG. Após o término da reitoria, eu fiz um concurso para a Unesco, para o IESALC Unesco, um concurso internacional com 780 candidatos, tirei primeiro lugar, a cota do Brasil estava completa, mas o diretor-geral decidiu que me daria a posição, porque ele me disse que havia uma grande diferença entre mim e o candidato seguinte, o que muito me honrou. E eu tive o apoio tanto do governo brasileiro, o governo Lula à época, como de toda a comunidade acadêmica latino-americana, uma vez que, como reitora, eu tinha sido atuante na Andifes, na Associação de Universidades do Grupo Montevidéu, na Associação de Universidades de Língua Portuguesa e assim por diante. Então, eu me dirigi à Unesco, com sede na Venezuela, e este foi o grande momento em que eu me tornei latino-americana. Antes eu era brasileira, e desse momento meus horizontes se ampliaram e eu percebi que a integração regional era um caminho estratégico para que a nossa região pudesse competir mundialmente com caráter de bloco, mas uma competição sempre solidária, não predatória, mas que nos unisse para dar força aos nossos países latino-americanos e caribenhos, que compartilham qualidades semelhantes e desafios históricos bastante iguais. E eu trabalhei, então, no IESALC Unesco, na Venezuela. Meu âmbito de atuação incluía 42 países da América Latina e Caribe, visitei quase todos, convivi com as entidades, com os reitores, e, naquele período, nós fizemos 3 grandes projetos. Vou começar pelo último, que foi a Conferência Regional de Educação Superior de 2008, em Cartagena de Índias, com 4.000 participantes de 56 países, em que nós tiramos o documento de Cartagena e um plano de ação em que nós definimos a educação como um bem público social, um direito universal e um dever do Estado. E, ao redor deste conceito articulador,
fizemos um plano de ação para que a educação na América Latina e Caribe fosse um instrumento real de transformação social, de integração solidária, de equidade, inclusão e uma educação de qualidade social, qualificada e para todos e todas. Outro grande projeto que nasceu também a partir de Cartagena foi o Enlaces, que é o Espaço Latino-Americano e Caribenho de Educação Superior, que é um espaço de intercâmbio, de troca de ideias, de pesquisas conjuntas, de mobilidade de docentes, servidores e alunos, até hoje muito atuante. Nossa reitora da UFMG, professora Sandra Almeida, participa muito. A Associação de Universidades do Grupo Montevidéu é um de seus pilares, e esse Enlaces foi bastante discutido em Córdoba, em 2018, na conferência regional seguinte, que também celebrou os 100 anos da chamada Revolta de Córdoba. E o terceiro grande projeto foi um mapa da educação superior da América Latina e Caribe, para o qual eu tive grande ajuda de professores do Departamento de Ciência da Computação da UFMG e do ministro Fernando Haddad, que nos permitiu utilizar um mecanismo de busca que integrava bases de dados, e assim nós podíamos ter dados consistentes sobre a educação superior nos nossos vários países. Além disso, em Cartagena, nós fizemos a primeira Feira Regional de Ciência e Tecnologia das universidades regionais. E, naturalmente, alguns países participaram com muitos projetos, o Brasil, o México, o Chile, Colômbia, Venezuela, Argentina, e fizemos uma mostra daquilo que as universidades produziam e transferiam ao chamado sistema produtivo, tanto em produtos e serviços, como em inovações educativas, etc. Também lançamos vários livros, entre eles um que eu co-coordenei com o professor Axel Didrikson, do México, que se chama Tendências da Educação Superior na América Latina e o Caribe. Publicamos também, da professora Carmen Guadilha, um livro sobre a história dos intelectuais que são fundantes da educação superior na região, um livro sobre avaliação, que eu também coordenei junto com a professora Sueli Pires, e o servidor da Unesco, a José Antônio Quinteiro, vários outros livros foram publicados, então foi um grande momento da educação superior. Depois eu voltei, eu resolvi voltar para o Brasil por razões familiares e trabalhei no Inhotim, que é um grande museu a céu aberto, a 57 quilômetros aqui de Belo Horizonte, que é uma obra extraordinária do empresário Bernardo Paz. Fiquei aí por um ano, e depois o governador me chamou, Aécio Neves, para ficar no último ano de seu governo na Secretaria de Desenvolvimento Social, onde eu trabalhei muito com a questão de direitos humanos, violência familiar, direitos das chamadas minorias. Organizamos em Belo Horizonte a Casa dos Direitos Humanos, que é um ponto de convergência bem no centro da cidade para todos e todas que precisam do apoio do Estado para defender seus direitos fundamentais. Lá também estão sediadas as varas de família que trabalham com violência doméstica e todos os conselhos LGBT, etc., dos grupos afro-brasileiros, das mulheres, enfim, todos os conselhos de direitos humanos, digamos assim, setoriais, mas que, estando juntos, pensam a questão dos direitos de maneira integrada e articulada. Embora só tenha sido inaugurado depois que eu saí da secretaria, eu era, então, à época da inauguração, já secretária de Estado de Educação de Minas Gerais, que fui de 2011 a 2014, mas considero que foi uma das grandes obras que, junto com a equipe, tive a oportunidade de implementar. Na Secretaria de Educação, eu descobri o que já sabia, que a educação tem que ser um sistema, que no Brasil ainda não é, nem a educação é um sistema, nem a educação superior é ainda um sistema,
trabalhamos ainda de forma muito compartimentada, mas eu trabalhei durante 4 anos com educação básica, pude dar seguimento a um grande programa chamado PIP, Programa de Intervenção Pedagógica, que trabalha com foco no aluno e nas aprendizagens ainda não consolidadas, a partir de resultados anuais com microdados de uma avaliação feita pelo CAED da Universidade Federal de Juiz de Fora, professor Manuel, professora Lina Kátia, e com os resultados desse CIMAV, que é o Sistema Mineiro de Avaliação Educativa, nós implementávamos as ações pedagógicas necessárias para intervir na realidade e transformá-la. Como dizia nosso grande Paulo Freire, a avaliação existe para aferir, intervir e transformar, porque seria melancólico se nós verificássemos e não fizéssemos nada para mudar aquilo que verificamos. Esse projeto começou na gestão da professora Vanessa Guimarães Pinto, antes de mim, foi coordenado pela professora Fite Bittencourt e Raquel Elizabeth Santos, e eu aprendi muito com elas, e expandimos na minha gestão para os anos finais do ensino fundamental, e Minas já estava em primeiro lugar no IDEB, nos anos iniciais, entre as redes públicas do Brasil, e passamos também ao primeiro lugar nos anos finais. E também implantamos um grande programa para o ensino médio, que se chamou Reinventando o Ensino Médio, que introduziu áreas de empregabilidade para fazer uma ponte entre a escola e o mundo do trabalho, mas não para certificar os alunos, e sim para dar-lhes competências e habilidades que lhes serviriam para qualquer opção de vida que tivessem. Ensino superior, ensino técnico e tecnológico, mundo do trabalho, empreendedorismo. Então, nós desdobrávamos as disciplinas ortodoxas em sua aplicabilidade, com cursos de empreendedorismo e gestão, meio ambiente e desenvolvimento sustentável, patrimônio cultural e desenvolvimento sustentável, tecnologias de informação, comunicação aplicada. Cada escola escolhia 3 áreas, cada aluno escolhia uma, havia todo um sistema de tutoria, e isso, infelizmente, foi destruído, como tantos outros projetos, após a nossa saída no final de 2014. E aí, eu passei a ser consultora com 3 amigas, Sueli Pires, que foi minha secretária adjunta, e as professoras Fite e Raquel, que eu já mencionei, e demos várias consultorias ao Ministério de Educação da Colômbia, ao Ministério de Educação do Panamá, ao BID da Colômbia e ao BID Panamá, à Secretaria Municipal de Educação de Bogotá e, recentemente, à Secretaria Municipal de Educação de São Luís do Maranhão. Em todos esses lugares, nós levamos os programas que havíamos desenvolvido aqui com sucesso e tivemos muito bons resultados em todos eles. E isso agora, com a pandemia, realmente se paralisou. Um outro grande projeto foi o Grupo de Trabalho sobre Educação Superior, criado pelo presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia. É um trabalho não remunerado que nós desenvolvemos, 4 ex-reitores, sob a coordenação do ex-reitor Roberto Salles, da Federal Fluminense, com a participação da ex-reitora do Amapá, Eliane Superti, ex-reitor de Campina Grande, Thompson Marise, e eu, ex-reitora da UFMG. Nós apresentamos em abril um relatório muito sólido, através de diálogos e encontros com todas as associações de reitores, públicas, privadas, federais, estaduais, municipais, comunitárias, privadas, todos os segmentos, UNE, Andes, PROIFES, Observatórios de Educação Superior, Associação Nacional de Pós-Graduandos, associações acadêmicas, conselhos de classe, SBPC, ABC, Academia Brasileira de Letras, pessoas que têm proeminência na história da educação superior no Brasil, e a gente buscava analisar, a pedido do presidente Rodrigo Maia, vários eixos, como gestão, governança, apoio ao estudante, acesso, permanência e sucesso estudantil,
ensino, pesquisa e extensão, e incluímos a responsabilidade da universidade pública com a educação básica, isso tem a ver com a minha vida como secretária de Educação Básica, buscando indicar medidas legislativas que possam destravar o funcionamento da educação e da educação superior no país. Entre eles, transformar o PNAES em lei, que atualmente é só um decreto, trabalhar uma lei que regulamente a autonomia universitária, inclusive acabando com lista tríplice para reitor, evitar os contingenciamentos dos orçamentos e possibilitar a utilização dos recursos próprios fora do teto e assim por diante. São 9 sugestões que nós fizemos e os fatos estão mostrando, com já 14 indicações de reitores para universidades e institutos federais, que não foram os mais votados por suas comunidades, isso mostra quão necessário é regulamentar o artigo 207 da Constituição brasileira para impedir esta verdadeira intervenção na autonomia de nossas universidades. Então, meu caminho sempre levou à educação, sempre considerei que a educação é o passaporte para o futuro, é um direito fundamental, é um bem universal e social, e a isso dediquei minha vida à educação pública, com maior respeito à educação privada de qualidade, aquela que faz um serviço republicano de interesse público, mas o meu caminho é o da educação pública, que eu considero fundamental para a ascensão social dos indivíduos e para a soberania nacional e a competitividade produtiva e solidária do Brasil no concerto das nações deste mundo das sociedades do conhecimento. Formidável, que bela carreira, que belos legados. A natureza proveu os seres humanos de um coração, mas um coração não dá para fazer tudo isso. Por isso é que você, professora Ana Lúcia, nasceu em 3 corações. Você tem 3 corações. E parabéns pelas suas atividades. Atualmente, atua em um movimento internacional chamado Kairos. Poderia nos dizer a importância desse movimento? O Kairos, ele começou a ser organizado por um colega nosso que foi reitor da Universidade Rural da Nicarágua, de quem eu me tornei muito amiga do trabalho profissional, Dr. Telêmaco Talavera, e por 3 pessoas da Espanha, que são todos muito atuantes em consultorias educacionais, em universidades populares, na questão da inovação educativa. São eles Juan Carlos Casco, Juan José Salado e Fernando Barrena. Essas 4 pessoas se uniram a várias outras e criaram o que não é uma entidade, não é uma pessoa jurídica, é um agrupamento, um movimento de educadores do mundo inteiro. Atualmente já somos pessoas, cidadãos e cidadãs de mais de 30 países, estamos expandindo fortemente no Brasil, na América Latina e Caribe, nos países anglo-saxônicos, nos demais países europeus, na Ásia, na África, no Oriente Médio. Estamos crescendo e o objetivo é, tendo como foco a educação pública, como dentro desses princípios de um bem público social, direito universal e dever do Estado, mas buscando alianças com os outros segmentos educacionais que também trabalham pelo interesse público, envolvendo todos os segmentos, estudantes, servidores não docentes, docentes, intelectuais, cientistas, pessoas que atuam na área da economia, pessoas que atuam na área da comunicação, mas todos aqueles que creem que é através da educação que nós poderemos promover as mudanças necessárias na sociedade humana. Claro que a pandemia veio agudizar as assimetrias sociais e os conflitos que nós já temos historicamente na humanidade, e particularmente no Brasil, país de tantas desigualdades,
mas, ao mesmo tempo, de tanto potencial, com uma comunidade acadêmica e científica sólida e comprometida. O mesmo se pode dizer da América Latina e Caribe. Então, essas desigualdades e assimetrias se manifestaram fortemente durante a pandemia, quando ficamos de joelhos perante um vírus e tivemos de parar, o mundo parou, e tivemos de recorrer em educação a atividades remotas. Não são propriamente atividades de educação à distância, porque essas requerem uma metodologia própria, etc., e isso continuou, e é muito importante. Mas tivemos de passar a fazer o que era presencial de forma remota, como, aliás, esse nosso encontro aqui. E isso mostrou ainda maior desigualdade. Há redes de educação básica paralisadas no mundo. As que conseguiram atingir um percentual razoável de alunos estão na faixa de 50%, 60%. 33% dos lares brasileiros não têm internet. Muitos que têm apenas um iPhone, um celular, que o pai ou a mãe levam quando vão trabalhar. E as crianças não têm acesso, e são várias crianças numa família. Crianças andam quilômetros para chegar a um ponto onde o celular pega. E mesmo nas universidades públicas, as que mais alcançaram seus alunos com atividades remotas não ultrapassaram 80%. E um enorme esforço está sendo feito no mundo inteiro, e aqui no Brasil também, para ampliar o acesso. Então, isto é uma emergência, porque no cenário pós-pandemia, que não sabemos exatamente quando será, nós vamos precisar inovar, incorporar as metodologias de ensino presencial, as metodologias de ensino remoto. Teremos de ter modelos híbridos em que a presencialidade, que é fundamental, nada substitui o papel do professor. Escola não é apenas para informar, é também para formar. E a convivência, o diálogo, a tolerância, a diversidade são dimensões da presencialidade que nenhuma atividade remota substitui. Mas é claro que nós poderemos usar a presencialidade com metodologias inovadoras para aumentar a capacidade crítica do aluno e essas dimensões humanas, emotivas, afetivas, de solidariedade, empatia, de ética, que precisam ser trabalhadas para garantir que a sociedade humana avance na direção certa, na direção da solidariedade, porque não nos iludamos, outras pandemias virão e teremos de estar mais bem preparados para que as desigualdades sociais não se agudizem. Então, eu vejo um mundo pós-pandemia em que as metodologias serão híbridas, presenciais e remotas, para que nós possamos otimizar a presencialidade para desenvolver esses valores e a capacidade crítica. Mas devemos ampliar o alcance e o impacto da presencialidade com as atividades remotas, que já existiam, mas muitos de nós, professores imigrantes digitais, que não somos nativos digitais como os alunos, permanecíamos na nossa zona de conforto sem utilizar essas metodologias. Fácil não é, é dificílimo. Não basta o professor virar um youtuber, parar na frente de uma câmera e repetir sua aula presencial. Não é isso. Atividade remota requer inovação, criatividade, um tipo de interação que tem de ser desenvolvido. E também não pode exaurir o professor, não pode ficar 24 horas por conta disso, não pode exaurir os alunos, tem de haver atividade sem a parte virtual, em que o aluno vai trabalhar perguntas, debates, escrever trabalhos, etc., e as salas interativas vão permitir, a sala Zoom, por exemplo, uma plataforma muito boa, vão permitir os debates, etc. Então, nós estamos diante de um mundo em que os paradigmas da interação social tiveram de ser mudados em forma acelerada. Na verdade, nós tivemos de mudar as rodas do avião com o avião voando. E tem roda furada, tem roda que não encaixou, tem de tudo. Mas todos fizemos o que foi possível
para enfrentar essa emergência planetária e educacional. Mas, sem dúvida, nós temos de repensar formas de avaliação, nós temos de repensar metodologias pedagógicas, nós temos de repensar currículos e centrar naquelas competências e habilidades que importam. Não podemos voltar a pensar em currículos exaustivos, mesmo porque quem tudo faz, nada faz. Eu adoro citar a Madame Chanel, que dizia que menos é mais. E é verdade, nós temos de ter foco no que é essencial e confiar que, ao desenvolver a capacidade crítica e analítica, discursiva e de debate do aluno, ele poderá também ser o verdadeiro protagonista de sua trajetória escolar e ampliar as informações. E o professor tem um novo papel nesse cenário, não mais de transmissor de conhecimento, porque o conhecimento circula pelo mundo, pela internet, mas o professor tem de ser um farol, uma bússola, um mapa de rota, um filtro, um tutor de mãos dadas, um mediador, para ajudar o aluno a navegar nesse oceano vasto de informações, filtrando-as, interpretando-as, criticando-as, para que as que valham a pena se transformem em conhecimento. Professora Ana Lúcia, o movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos, ele pretende envolver os jovens na construção de caminhos para que tenhamos um Brasil e um mundo melhor e mais justo. Nesse final de programa, poderia enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Bom, em primeiro lugar, Isaac, eu queria dizer que há uma sintonia absoluta entre os princípios e objetivos do Kairos e o que vocês estão fazendo nesse movimento, razão pela qual nós já temos a honra de contar com você como membro fundador do Kairos. Pessoas com a sua estatura e o seu trabalho foram convidadas com o status de membro fundador. Na verdade, o Kairos é horizontal, mas nós queremos pessoas que são capazes de ampliar o impacto do Kairos. E o seu movimento, o movimento que vocês estão fazendo, tem tudo a ver, uma sintonia absoluta. O Kairos não quer competir com ninguém, quer agregar, estar de mãos dadas, ampliar. Então, temos de estar juntos nisso. Eu quero dizer aos jovens que a transformação não só da educação, mas do mundo, depende deles. Não depende da nossa geração mais, mas nós podemos aportar, como diz o querido Marco Antônio Dias, podemos aportar a memória dos nossos erros. Onde é que as nossas gerações se equivocaram? Mas também, onde é que nós acertamos? E nós acertamos ao compreender que o motor da transformação está na juventude. Por isso, a juventude tem que ser protagonista do processo de transformação educativa. Jovens, unam-se a esses movimentos, ao Kairos e a esse movimento Brasil 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos. Mais do que unir-se, transformem de dentro para fora, tragam seus olhares inovadores, rebeldes, possibilitem um deslocamento produtivo, aquilo que eu chamo de desestabilização produtiva nas crenças estabelecidas e cristalizadas. Temos de sair da zona de conforto, temos de nos sacudir, temos de passar a pensar com outros paradigmas em mente, temos de aceitar a inovação como algo permanente para possibilitar que o mundo vá na direção correta. E eu temo que, sem os jovens, possamos não ir na direção correta. Nesse período que estamos vivendo, infelizmente, de obscurantismo, de negacionismo, de medo da ciência, de doenças que estavam endêmicas, mas superadas, que voltaram como o sarampo, a febre amarela, porque as pessoas resistem a se vacinar.
E agora, com essa pandemia, quando tivermos vacina, é fundamental que a população toda da Terra seja vacinada. Nós temos de confiar na ciência, e o motor desta confiança são os jovens. Nós acreditamos em vocês. Mais do que isso, transferimos para vocês, com o coração cheio de alegria, a esperança que tivemos em nós mesmos na nossa época, mas que não fomos capazes de levar totalmente a bom termo pelas agruras e dificuldades do mundo e pelas forças de oposição às mudanças necessárias. Mas eu quero dizer a vocês que a esperança que eu sinto, ela não morre porque eu tenho esperança na geração atual, que está comprometida com o meio ambiente, com a sustentabilidade, muito mais do que a nossa geração jamais esteve. Eu acredito na solidariedade, na empatia, na ética, no respeito ao ambiente que vocês têm demonstrado em todos os movimentos, entidades e ações da juventude. Deixemos o consumismo fácil, deixemos o imediatismo fácil, vamos buscar os valores que importam, que este isolamento social recupere em nós o valor do contato humano, o valor do abraço, o valor da solidariedade. E como disse o nosso grande poeta Carlos Drummond de Andrade, vamos de mãos dadas para mudar o mundo. E como disse Paulo Freire, a educação não muda o mundo, mas muda as pessoas que mudarão o mundo. Este é um dos lemas de Kairós, e é nisso que eu confio e espero de vocês, geração atual, que tenham mais sucesso do que a minha geração, para promover a mudança da educação que necessitamos para o mundo que queremos. Bela mensagem, professora Ana Lúcia. Podia resumir essa mensagem aos jovens como a esperança, né? a rebeldia e a utopia, né? Então, gostaria muito de agradecer a sua presença. Vamos trabalhar juntos. Eu acho que as suas palavras, as suas mensagens estão em harmonia com o Núcleo de Estudos do Futuro, que é o braço da Universidade de Brasília no nosso movimento, e com a União Planetária, que já há há muito tempo, há mais de 20 anos, vem lutando para a inclusão e a solidificação de valores e virtudes mencionados por essa querida amiga. Foi um reencontro muito feliz. Lembro com bastante saudade e carinho o nosso trabalho no FOPROP na década de 80. A professora Ana Lúcia era responsável pela redação das atas das reuniões e, ao final da reunião, a ata estava pronta, feito por uma pessoa que tem, como nós vimos, a energia, né? Essa vocação de melhorar a nossa sociedade, particularmente fazendo o Brasil um Brasil melhor e mais justo. Muito obrigado, então, professora Ana Lúcia, e vamos continuar colaborando. Esse e outros programas do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, podem ser acessados no canal YouTube da TV Supra. Gostaria de agradecer imensamente a atenção de todos que nos ouviram e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá!